Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima, o lugar onde você vai saber tudo o que você precisa sobre carreira, emprego, como conseguir entrevistas de emprego, como se posicionar na sua carreira. Eu sou especialista em recrutamento e seleção, o famoso Headhunter. Sim, nós existimos e eu tô aqui para ajudar você nesses assuntos. Se por um acaso você já começou o ano com aquela dúvida, será que eu vou mudar de emprego? Ou será que eu preciso fazer uma transição de carreira? Se por um acaso você não sabe qual a diferença entre esses dois e precisa de um passo a passo para alcançar o seu objetivo, eu fiz esse vídeo para você. Quando eu estava fazendo o roteiro para esse vídeo, estava dando uma olhada nas minhas redes sociais e de repente pintou um post de um contato meu no LinkedIn, uma matéria da Você S.A. que saiu no ano passado, utilizando algumas informações da Gartner. Se você não sabe o que é a Gartner é uma grande consultoria de tecnologia que ela acaba falando de vários assuntos, inclusive comportamento humano. E para ficar fácil o entendimento, eu preparei aqui uma rápida apresentação até para você conseguir enxergar o conceito de mudança de emprego e transição de carreira. Dá uma olhada aqui comigo. A matéria da Você S.A. faz um resumo muito interessante nesse quadro que você está vendo da tela sobre os principais causas, os principais motivos de demissão das pessoas segundo a pesquisa da Gartner. E olha só que interessante, basicamente a gente tem 4 grandes motivos: causas relacionadas à empresa, causas relacionadas à vida pessoal, às decisões da vida pessoal, causas relacionadas ao mercado de trabalho e causas relacionadas à experiência de trabalho. E olha só que interessante, quando a gente para pensar sobre as causas relacionadas à empresa e causas relacionadas à experiência do trabalho, basicamente a gente tem todas as iniciativas que as empresas têm para fazer com que a experiência do seu colaborador seja uma experiência positiva. Então tudo aquilo que você vê hoje amplamente divulgado pelos RHs, pelas empresas para tentar atrair, reter e desenvolver os colaboradores estão ligados nesse quadrante. E quais são as 3 principais causas de demissão quando a gente pega o quadrante relacionados à empresa e à experiência do trabalho, o dia a dia do profissional? Primeiro deles, o famoso falta de reconhecimento, falta de oportunidade de crescimento, falta de apoio da liderança. Se por um acaso você se encaixa em um desses fatores, se por um acaso no começo desse ano você está se perguntando, cara, eu não sou reconhecido, o meu líder é uma porcaria e eu não vejo oportunidades de crescimento na empresa em que eu estou trabalhando. Não vejo isso no ano passado ou nos outros anos e não estou vendo agora em 2024, não vejo perspectiva de nenhum tipo de melhora. Talvez ainda não seja a hora de você mudar de emprego. Por quê? Porque, como eu falei, esses são elementos comuns do desenvolvimento organizacional. Muitas vezes a gente se esquece que a empresa não existe. O que existe são as pessoas que compõem a empresa. E muitas vezes, talvez em empresas novas, segmentos novos, líderes, gestores, donos, empregadores, são pessoas pouco experientes na gestão das pessoas, na administração de uma empresa, na administração de um grupo. E eles precisam se desenvolver nisso. Então, se por um acaso você enxerga talvez uma luz no fim do túnel, talvez se você ainda não tomou uma decisão, mas você se encaixa nesses 3 temas, ou talvez até nos 3, calma. Existe uma chance pequena de que, com feedbacks adequados, com a sua comunicação adequada, não só a sua, mas a dos seus colegas também, a empresa passe a mudar a sua cultura. Existem casos reais, exemplos reais, de empresas que, com o passar do tempo, foram melhorando as suas políticas de reconhecimento, suas políticas de remuneração, foram oferecendo trilhas de carreira, trilhas de desenvolvimento para os seus funcionários e também foram investindo sempre no desenvolvimento da liderança. Agora vamos dar uma olhada no outro quadrante, que é o quadrante que pega ali causas relacionadas à experiência do trabalho e causas relacionadas ao mercado de trabalho. Quais são as 3 principais causas? Há marcas empregadoras mais atraentes, a oportunidade de desenvolvimento mais rápido em outras empresas, a remuneração no mercado mais atraente. Se você está pensando em mudar de trabalho e pedir demissão por um desses temas ou muitas vezes o 3, com certeza o que você precisa é
mudar de emprego, você não está satisfeito com as condições que o seu atual emprego te oferece e você sabe que existem coisas melhores, um salário melhor, um clima melhor, oportunidades mais interessantes no mercado de trabalho. E aqui sim, aqui é simplesmente você investir na sua empregabilidade para você conseguir conquistar um novo emprego que vai te oferecer tudo isso que você quer. Quando a gente analisa o terceiro quadrante, que tem as causas relacionadas à vida pessoal e causas relacionadas ao mercado de trabalho, nós temos 3 pontos. Busca por um novo estilo de vida, busca por desenvolvimento pessoal, atingimento da estabilidade financeira. Basicamente, se você se encaixa nesses 3 elementos ou talvez em um deles, o que você precisa basicamente é mudar de emprego, mas antes de você mudar de emprego, você precisa fazer uma pesquisa para você entender quais são as empresas ou quais são os mercados, as áreas de atuação das empresas que oferecem aquilo que você está buscando. Se por um acaso você está querendo uma empresa que vai investir no seu desenvolvimento pessoal, você precisa ter muito claro para você o que é desenvolvimento pessoal. O que você está buscando numa futura oportunidade que você não tem hoje. Por exemplo, se você quer buscar um novo estilo de vida, se eventualmente você acha que você trabalha demais, você passa 2 horas no trânsito, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do seu trabalho, que tipo de estilo de vida você quer? Você quer um modelo mais flexível, um modelo híbrido, 100% remoto talvez? Quais são as empresas que oferecem esse tipo de oportunidade, que tem esse tipo de política, esse tipo de cultura? Vamos supor, você quer atingir uma meta financeira para você comprar alguma coisa, pagar uma dívida. Quais são as empresas que remuneram mais você por aquilo que você faz? Então, tão importante quanto você fazer essa pesquisa para você entender quais são os lugares, os mercados, as oportunidades que oferecem o que você quer, antes disso você precisa entender o que é que você quer e deixar isso muito claro de uma maneira objetiva para você não cometer os mesmos erros que eventualmente você cometeu no passado. E agora vamos ao 4º quadrante, que pega causas relacionadas à empresa e causas relacionadas à vida pessoal. Como a gente já viu aqui, temos 3 elementos que compõem esses 2 quadrantes aqui. Os valores pessoais não estão alinhados com os da empresa. O ambiente de trabalho não é saudável. Falta autonomia e flexibilidade. Se por um acaso você se identifica com esses 3 itens ou com um deles, é hora de você mudar de emprego urgente. Porque infelizmente aonde você está, o que você está fazendo e aonde você está fazendo está prejudicando provavelmente a tua saúde física e mental e com certeza isso não é positivo para ninguém. Esses são os 4 quadrantes que eu achei super interessante, vieram para complementar o roteiro que eu estava escrevendo para esse vídeo. Mas esses quadrantes e toda essa matéria não responde ao motivo principal desse vídeo, que é o seguinte. E para quem não se identifica ou para quem não quer mais fazer as atividades ou atividade que está fazendo, não interessa se ela vai ganhar mais ou menos, aonde ela vai estar, se o mercado reconhece ela ou não. Simplesmente a atividade que você está fazendo, a sua profissão, como você ganha a vida, como você é remunerado, remunerada pelo mercado, não faz sentido mais para você. E aqui nesse vídeo eu não quero ser tão profundo para entender quais são as causas do porquê que não é mais interessante para você fazer aquilo que você faz. Por quê? Porque seria um vídeo muito longo e basicamente eu quero só ajudar você a entender a diferença entre mudar de emprego e fazer uma transição de carreira. Eu acho que você já entendeu o que é simplesmente mudar de emprego e quais são as causas mais comuns que podem te levar a pedir demissão. Mas a causa mais comum que leva as pessoas a mudar de profissão, fazer uma transição de carreira, é justamente isso. Eu posso ser a pessoa mais bem paga do mundo, mas se eu continuar fazendo aquilo que eu faço hoje, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Se essa afirmação faz um pouco de sentido para você, talvez você precise pensar na sua transição de carreira. E o que é uma transição de carreira? Principalmente o que as pessoas pensam que é uma transição de carreira, e é por isso que muitas delas acham tão difícil. As pessoas acham que transição de carreira é você sair do ponto A, que é a tua profissão atual, e simplesmente fazer uma migração mágica para o ponto B. Isso é errado e é por isso que muitas pessoas falham na transição de carreira. Uma transição de carreira bem feita, existe uma área de intersecção entre a sua carreira atual e a sua carreira futura. E essa área de intersecção, essa área de transição, é uma área que ela precisa ser muito bem pensada e muito bem planejada. Se você chegou na conclusão de que sim, você precisa fazer uma transição de carreira, existem 2 grandes grupos. Primeiro grupo, e talvez o mais comum deles,
Eu não tenho a menor ideia do que eu quero fazer. Eu simplesmente sei que eu não quero fazer. Ok, vamos falar primeiro desse grupo. Primeira coisa é o seguinte, não existe nada de errado com você e grande parte das pessoas mais interessantes que eu conheço não tem a mais puta ideia do que querem fazer da vida e elas sobrevivem, levam a vida da maneira que elas acham melhor. Então, antes de mais nada, não se sinta culpado ou culpada sobre isso. Segundo ponto é o seguinte, busque ajuda especializada. Nos anos 80, 90 e até começo dos anos 2000, foi muito comum as orientações de carreira, os testes, para começar a identificar aptidões, conhecimentos, competências, áreas de afinidade. E, infelizmente, com o passar do tempo, principalmente nos últimos 10 a 15 anos, esse tipo de área, esse tipo de teste foi caindo em desuso e eu acho que é um tipo de ajuda que pode ser útil para você, um tipo de conhecimento integrado que pode ser útil para você. Claro que a sua grande preocupação é você conciliar, você adaptar o resultado desses diversos testes e avaliações para a realidade do mundo, porque a gente precisa entender que grande parte das novas funções, dos novos trabalhos, não existiam quando esses testes foram feitos. Então, isso precisa estar muito claro para você. E outra coisa, não é porque um teste de aptidão deu uma área X que você de fato precisa trabalhar ou se interessar por essa área X, mas você precisa entender quais elementos que foram apontados nos testes e nessas avaliações direcionaram você para essa determinada área, entendeu? Dessa forma você consegue, de uma maneira muito mais prática e muito mais fácil, entender quais são as atividades que talvez você poderia experimentar. E essa é a minha dica final para você que não sabe o que fazer, para que você quer fazer uma transição de carreira, mas não tem a menor ideia do que fazer. Experimente. Se dê um tempo deliberado para isso. Pensando numa transição de carreira onde você está trabalhando, mas você já entendeu que você não quer mais continuar nessa atividade, nessa empresa, mas você está buscando algo novo, você pode utilizar o tempo livre que você tem para você experimentar essas outras coisas novas. Por exemplo, se você acha que você vai se dar bem com programação, se você acha, por exemplo, que criptomoedas é um assunto interessante, ou, por exemplo, que investimentos financeiros é um assunto que te atrai, ou talvez se você quer trabalhar com alguma coisa online, com fotografia, com cozinha, qualquer tipo de coisa, você pode começar a ter uma experimentação sem compromisso nenhum. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. Você não precisa pegar aquele conceito das leis das 10.000 horas que diz o seguinte: se você quiser se tornar muito bom em algo, você precisa treinar, estudar e realizar coisas ligadas a essa área durante 10.000 horas que você vai se tornar uma grande pessoa, um grande especialista e blá blá blá. A gente não quer saber disso. Se por um acaso você gosta de estudar e você quer ter uma linha de raciocínio, ao invés da lei das 10.000 horas, siga a lei das 20 horas, que é basicamente o seguinte: você vai estudar, você vai se dedicar a um tema que você acha interessante durante mais ou menos 20 horas. E a partir do momento que você começar a entender o que você sabe sobre isso, o que você não sabe, você deixa de ser simplesmente um leigo, uma pessoa curiosa, para ser uma pessoa que sabe minimamente sobre esse tema, sobre essa área de atuação, essa área de interesse. E aí sim, depois disso, se você continuar interessado, se você acha que faz sentido para você, você continua experimentando até que o momento daquela transição entre quem você é hoje e quem você quer ser passa a se tornar mais factível. Você começa a perceber que você já tem uma agenda estruturada para esse teu novo futuro, para esse teu novo objetivo. Mas se você faz parte do outro grupo de pessoas, aquelas pessoas que já passaram por essa fase do não sei muito bem o que eu quero para sim, eu sei o que eu quero, o que você precisa pensar? Primeira coisa, essa fase da transição, ela provavelmente já está um pouco mais clara na sua cabeça. Mas você precisa prestar atenção na sua saúde física, na sua saúde mental, principalmente na sua saúde financeira. E tem muitas pessoas que vão evitando fazer uma transição de carreira porque elas têm medo de ficar desempregadas, têm medo de não manter o padrão de vida que ela conquistou. E isso é normal. Muitas vezes você vai precisar sim dar alguns passos para trás na sua vida financeira, no padrão de vida que você tem, até você reconquistar esse padrão nessa sua nova atividade profissional. É por isso que
ter uma boa gestão financeira, ter uma boa educação financeira desde sempre, ela acaba sendo muito positiva para esse tipo de contexto. Mas se por um acaso você nunca ouviu falar sobre educação financeira, gestão financeira, são temas que você não tem intimidade, que não te interessam, que você acha chato, você precisa começar a se preocupar com isso, porque é isso que provavelmente vai garantir com que você faça essa transição de uma maneira rápida, objetiva e principalmente sustentável. Outro ponto que você precisa ter muito claro são quais são as habilidades, conhecimentos, atitudes e principalmente resultados que as pessoas que têm sucesso nessa minha área de interesse têm. O que eu preciso atender? Quais são as competências que eu preciso ter? Se você não sabe o que é competência, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que é uma aula prática e objetiva sobre o que são competências, um pouco da história e principalmente como você adquire novos conhecimentos. Basicamente, competências são isso, são os conhecimentos que uma pessoa vai tendo ao longo da vida, competências que ela aprende no colégio, na escola, na faculdade, num curso, competências comportamentais, que são as famosas soft skills, são aquelas competências em que a gente aprende na nossa mudança de comportamento ou que a gente já tem uma predisposição natural. Então você precisa ter muito claro isso. Você precisa responder a seguinte pergunta: será que eu vou ser pago por essa atividade? Se você parar para pensar a diferença de um hobby, que é uma atividade que você tem para passar o tempo, algo que você gosta muito, que você de fato investe muito tempo para o seu trabalho, é que você não é pago para ir ao cinema. Você não é pago para montar um Lego, montar um quebra-cabeça. Você não é pago para escrever. Talvez você não seja pago para o show da sua banda que você tem. Entendeu a diferença? Você precisa ser capaz de responder a essa pergunta. Será que eu vou ser tão competente ou minimamente competente nessa nova área de interesse que eu tenho, nessa nova área de atuação, que as pessoas vão me pagar? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Agora a gente precisa planejar o seguinte: o quanto elas vão te pagar e se esse quanto de remuneração faz sentido para suas pretensões. E para finalizar, tem outro ponto também que é muito importante, que deixa as pessoas inseguras numa transição de carreira, que é o seguinte: as habilidades transferíveis. O que são as habilidades transferíveis? São aquelas habilidades que são comuns em algumas áreas de atuação, muitas vezes áreas muito diferentes, mas que vão capacitar você a aprender mais rápido. Uma coisa que eu venho percebendo ao longo dos anos é que as pessoas que fazem uma transição de carreira, seja muito bem sucedida ou só bem sucedida, ou simplesmente fazem uma transição e ainda estão se desenvolvendo, é que elas aprendem muito mais rápido essa nova profissão, essa nova função, essas novas áreas de atuação do que elas aprenderam anteriormente. Por quê? Porque elas já têm na cabeça delas, de uma maneira consciente ou inconsciente, um mecanismo de aprendizagem. Então, muitas vezes, você vai, de fato, se desenvolver muito mais rápido do que você se desenvolveu no passado. Então, talvez você não precise fazer uma nova faculdade, a não ser que a sua nova área de atuação, de fato, exija um diploma, exija isso. Então, eu consigo te dizer com muita certeza que a maioria das pessoas consegue fazer uma transição de carreira sustentável entre 3 meses e 3 anos. Sendo que essas pessoas que demoram mais tempo, talvez 2 a 3 anos, são porque elas de fato precisam ter formações específicas para conseguir desempenhar essa nova função que elas tanto querem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da matéria, recomendo que você dê uma olhada, é grátis. Uma matéria super interessante que ajudou bastante a como eu formularia esse roteiro. E eu espero que tenha te ajudado. Vou deixar também na descrição do vídeo todos os links para os meus produtos, mentorias. Se você não sabe o que fazer para conseguir um novo emprego, ou mesmo se você tem dúvidas sobre qual caminho tomar para fazer uma transição de carreira, conta comigo. O link dos meus produtos estão na descrição desse vídeo. Quero agradecer você pelo seu tempo, nos vemos na semana que vem e, é claro, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal e nós estamos em todas as redes sociais. Muito obrigado e até semana que vem.